Bom dia, graça e paz, maravilha. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Caiu o sistema da internet aqui, deu um bloqueio, mas nós estamos ao vivo novamente, né? E nós estamos aqui para o mundo, né? A mensagem poderosa, está meditando ali em Provérbios 6, capítulo 6, versículos 6 a 9, que fala que a formiga, ela trabalha no inverno, no verão, para juntar alimento para o inverno. Interessante, né? Ela trabalha hoje, mas guardando o seu futuro. Então você tem que trabalhar hoje, preservando o seu futuro. O amanhã não pertence para você, mas você tem que fazer a sua parte para você ter um futuro abençoado. Não é assim? As pessoas que estão jovens, cuidando da saúde, eles estão cuidando da saúde na sua juventude, para ter uma velhice abençoada, para ter uma velhice com saúde, porque o jovem tem saúde, tem força, e todos aqueles que estão hoje fazendo caminhada, fazendo uma academia, porque eles têm saúde. Se não tem uma saúde de um jovem, mas ele tem saúde, porque ele consegue fazer uma esteira, ele consegue fazer todos os tipos de exercício, e o corpo não tem nenhuma deformidade. Mas tem pessoas que fazem academia, que eu já vi, na cadeira de roda. Ele vai com a cadeira de roda e faz o exercício com os braços. Tem até atleta, né, na cadeira de roda, jogando basquete, tem um monte de coisa. Então, ele usa aquilo que ele tem. Então, a fé não é diferente. Paulo ensinou isso. Paulo não falou que Provérbios está escrito, capítulo 6, versículo 6, a 6 a 9, mas ele disse assim: vocês se preparam todo dia, orem intensamente, porque quando chegar o inverno, entendeu? Quando chegar as tribulações, você está preparado para enfrentar. Nós estamos vivendo os dias difíceis, onde muitas pessoas estão depressivas, tem pessoas se matando, tem pessoa que perdeu a razão de viver pela circunstância que está acontecendo no Brasil. Por quê? Eles não oravam, eles não buscavam a Deus, e hoje estão orando e buscando a Deus. Mas isso eles teriam que fazer antes, porque a questão não é a questão de pedir para Deus atender, é a questão do seu espírito ter a natureza de Deus, a natureza inabalável, não importando a circunstância. Essa é a diferença entre uma filosofia e o verdadeiro novo nascimento no Evangelho. Quem é nascido de Deus se prepara para a batalha. Eu vou dizer para você que no dia da adversidade, uma decepção, a pessoa, ela é abalada, mas por pouco tempo ela se renova rápido, ela se restaura rápido, e ela muda rápido. Se ela tiver que correr, ela vai correr. Se tiver que trotar, ela vai trotar. Ela está preparada para esta vida. Mas as pessoas que não se preparam no verão, quando chega no inverno, vão padecer necessidade. A necessidade da fé, a necessidade da paz, a necessidade da convicção da palavra. Vai faltar isso. Então está tudo bem, maravilha.
Você fez aquela oração com a escova de dente na boca para ir trabalhar? Deus, te agradeço porque o dia abençoado e foi. Você almoçou, esqueceu até de agradecer a Deus pelo seu almoço? Ah, sexta-feira é o dia do culto, é o dia de oração, entendeu? Não, o dia de oração é hoje, é amanhã, é depois da manhã, é todos os dias. O que está acontecendo? No Brasil, o mover de Deus no Brasil, é porque muitas pessoas no verão trabalharam intensamente em prol da nação, clamando a um Deus que fez os céus e a terra. E nós chegamos no momento de tribulação, em que muitas vezes as pessoas não sabem nem como recorrer a quem. Uns falam, recorre a isso. Não, está errado, recorre àquilo. Agora vocês têm que falar isso. Não, não pode falar isso, tem que falar aquilo. Homens, juristas, estudados, estão assim muitas vezes, cada um não sabe mais nem o que pedir. Cada hora muda. Não, fica na frente de tal lugar, daqui a pouco não é na frente, é no outro lugar. Mas o que está acontecendo, queridos, é que Deus está agindo, porque no verão, milhares de milhares, na madrugada, no final de semana, deram a sua vida em prol do Brasil através da oração e jejum. Não é porque nós vamos agora estar ali, ou aqui, ou acolá, e vamos falar, Deus, atende nós, não. É que Deus já está ouvindo o clamor de uma multidão, que não está em frente do celular, que não está nas redes de televisão, que está oculto. Milhares de milhares, homens e mulheres, idosos, principalmente os idosos, preocupados com os filhos e com os netos, porque eles sabem que vão partir da terra, e eles já têm experiência, e sabem o que tem por vir, e por desejar no coração deles que os seus netos, bisnetos, tataranetos tenham uma vida promissora de paz, eles estão de dia e de noite no altar. É assim que meu pai estava quando estava vivo. Meu pai tinha calo no joelho, e todas as vezes que ele ia no médico, o médico perguntava, que é isso, senhor, machucou o joelho? Ele falou, não, isso aqui é uma preparação para entrar no reino do céu. O senhor tem ela? Aleluia. Ele não tinha nenhum diploma, nem do primeiro grau, nem do segundo, mas ele tinha o diploma do céu. Ele era um homem nascido de Deus, um homem que abria a boca, Deus usava ele. Era um homem que se preparou no verão, para que quando chegar o inverno, ele não padeça necessidade. Ele plantou, regou e colheu. Ele pôde contemplar o seu filho mais velho, servindo a Deus e pregando o evangelho. Os olhinhos dele, quando estava aqui no culto, brilhava de alegria, de saber que ele ia embora, mas que no lugar dele, na família, ficaria um que ia interceder para os demais, para que os demais se levantassem e acordassem no verão, não esperassem chegar o inverno para não padecer necessidade. Porque lá no inferno tem necessidade de tudo. Lá no inferno tem necessidade de paz, necessidade de alegria, necessidade de luz. Lá é treva, tem necessidade de tudo no inferno. Mas no céu só tem prosperidade. Dá uma salva de palmas para Jesus. O céu só tem prosperidade, querido. Tem luz inacessível 24 horas. Tem paz inacessível, alegria inacessível. O único dom que está lá no céu, que tem aqui na terra, é o dom do louvor, da adoração. Só alegria. Então compreenda. Não pense porque você fala, não, eu tenho Jesus, eu creio em Jesus, não preciso de orar não. Um pouquinho para mim está bom. Eu não preciso disso muito não. Eu conheci um camarada que disse para mim, não, eu tenho um chamado, Deus me ungiu. Não deu 5 anos, ele virou as patinhas para cima. Caiu, já levantou umas 1000 vezes.
mas tinha muito poder, só que era um poder da mentira, não tinha poder nenhum, porque Jesus Cristo, sendo Deus, Ele se humilhou a si mesmo e foi obediente, e no verão Ele trabalhou, porque quando chegasse o inverno, Ele já estava preparado para encarar o inverno, para encarar as trevas, e quando chegou o dia da sua morte, Ele venceu a morte, Ele venceu o inferno. Então hoje, como vamos influenciar as pessoas para uma mudança? Eles querem uma mudança de uma nação, muitos querem, mas não sabem que é Deus que estabelece o reino, é Deus que muda os tempos e as estações. Desprezam o conhecimento da palavra, não tem tempo no domingo de sair da sua casa e falar: eu vou aprender a palavra de Deus. Eles não têm tempo, agora estão desesperados, eles estão clamando a uma organização para salvar eles, sendo que a salvação ela só vem de Deus. A salvação só vem de Deus. Deus usa o homem, escolhe homens e mulheres para ser usado, como tem escolhido em nossa nação. Se todos os homens que estão na frente do campo de batalha estão atentos à voz do Espírito Santo, eles serão usados por Deus e a nossa nação será salva. Mas se eles não ouvirem a voz do Espírito Santo, eles vão dar um passo errado e não vai dar certo. Então nós temos que orar para as autoridades que estão à frente, como diz a Bíblia. Ore para os governantes, para que haja paz, orem por eles, porque um passo errado de um homem pode levar uma nação ao precipício, e um passo certo de um homem pode levar uma nação à verdadeira prosperidade, ao verdadeiro avivamento. Como que um homem que nega a Deus, um homem que zomba da Bíblia, vai trazer prosperidade para uma nação? Só uma pessoa nécia, sem responsabilidade para crer nas palavras de um homem desse tipo. Não é questão de religião, não. Isso é questão de responsabilidade. Como eu posso honrar uma pessoa dessa? É a mesma coisa de eu colocar um colar de pérola numa porca. Está entendendo? Mesma coisa. Colocar um colar, já pensou, irmão, não, de pérola numa porca? Não, o colar de pérola eu vou pôr numa princesa, eu vou colocar na minha esposa, numa porca. É isso que essas pessoas estão fazendo, está entendendo? Como? Não, o porco está limpinho agora, está limpo, foi lavado. Você já viu o porco permanecer limpo? Ele volta a se sujar de novo. É a natureza do porco. E esse tipo de pessoa, eles já, com a sua própria boca, falam quem eles são. Diga comigo, igreja, o que tem o coração fala a boca dos ímpios fala quem eles são. E você e eu, que conhece a verdade, que é Jesus Cristo, compreenda, nós enxergamos a mentira de longe. Eu já fui fumante, mas se passar alguém fumando na rua aqui, ó, de longe eu sinto o cheiro. Olha, é até perigoso, porque muitas vezes a pessoa vai num ambiente que tem gente fumando, e o cheiro do cigarro pega no cabelo, e se a pessoa passar perto de você, você fala: pô, essa pessoa está fumando, mas na verdade estava no consultório, na recepção, ou dentro do ônibus, sei lá onde,
e aquele cheiro do cigarro impregnou. Se você for num hotel e dormir num hotel onde o lençol cheira cigarro, as paredes cheiram, você sai de lá cheirando cigarro. Se você chegar, faz de volta fumando. Não, mas você dormiu num hotel que cheirava cigarro e saiu defumado. E quem não fuma e já fumou, fala: caramba, esse cara, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Quem conhece a verdade, a mentira jamais vai nos enganar, entendeu? E nós temos que ter responsabilidade. E sabemos que tudo que está acontecendo nós entendemos, e não podemos nem falar, e não vamos zombar nem criticar, mas são muito claros clamores vãos, porque o verdadeiro clamor é o Deus que fez os céus e a terra. Ele é a salvação. Fala comigo, igreja. Há um Salvador, que é Jesus Cristo. Nenhum nome dado entre os homens, no céu, na terra, debaixo da terra, pelo que devemos ser salvos, só Jesus Cristo. Dá uma salva de palmas para Ele. Então a questão é essa. Eu não vou converter ninguém na minha religiosidade, mas eu vou converter muita gente no meu temor a Deus, na minha honra a Deus, acima de todas as coisas. Foi assim que Paulo converteu milhares de pessoas, no seu temor a Deus e a honra a Deus, honrar a Deus. O interessante que muitas pessoas não parou para pensar ainda e raciocinar. Tem aqueles que sim. O slogan que foi colocado no Brasil em 2018 ou antes de 2018 foi o quê? Deus, repete comigo, igreja. Cadê a diaconisa? Deus acima de todos. Deus acima de todos. Não pode esquecer isso. Deus acima de todos. Não é isso que foi falado? Até sem entendimento. Deus acima de todos. Deus acima de todos. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Deus acima de todos. Então é Deus acima de todos. Tem que ser Deus acima de todos. É acima. Mas poucos entenderam isso. Eles querem o bem para si. Não quer que o ímpio governe o país. Quer que o homem justo, que ama a pátria, ama Deus, ama a família, governe. Mas ele não quer amar Deus acima de tudo. Não quer. Então por isso que nós estamos vendo pessoas depressivas, pessoas com problemas, porque é muito fake news, e as pessoas ficam esperançosas. Olha, a pessoa que fica esperançosa em coisas palpáveis, ele está dando um passo para a depressão. Um passo para a depressão. Eu não espero nada que venha da internet. Eu espero de Deus em primeiro lugar. Segundo lugar, eu espero do Diário Oficial, que está lá no Diário Oficial. Primeiro Deus, segundo Diário Oficial. O resto é resto. Notícia de internet, de YouTube, de site não sei das quantas, informação daquele que fala que tem informação privilegiada. Eu não acredito nada nisso. Acredito em Deus e no Diário Oficial. Se todos os brasileiros ficassem olhando todo dia o Diário Oficial e orando,
eles não daria liberdade para os filhos do cão ficar perturbando. Tem um monte de gente que está desanimado com o Brasil, achando que vai dar tudo errado, porque fica ouvindo o pai da mentira. O pai da mentira, encarnado, tem os filhos dele, encarnado também, que são os mentirosos, enganadores, que estão aí dentro dos grupos, até dos patriotas, colocando mentira, coloca a verdade misturado com a mentira, para enganar as pessoas. Entendeu? O diabo é o pai da mentira, e tem o diabo encarnado, e tem os seus filhos encarnados. Todo aquele que mente é filho do diabo, dependente qual seja o partido ou a nação dele. Essa é uma realidade. Jesus disse: tendes por pais filho. Ele foi homicida desde o princípio, nunca afirmou na verdade. Quando profere mentira, fala do que ele é próprio. Então você quer ter realmente paz? A salvação vem de Deus, não vem de nenhum homem da terra. Paulo levou salvação ao mundo, mas não aceitou ser chamado de Deus nem semideus. As pessoas vinham adorar Paulo, ele dizia: adora a Deus, que eu sou conservo igual a você. Então não tem nenhum homem Deus na terra, nem semideus na terra, mas tem um Deus que pode usar os Paulos, os Pedros, os Joãos e os José, usa até os manés. Aleluia. Está entendendo? Se muitos togados fossem os mané mesmo de verdade que eu conheço, seriam homens íntegros, homens de palavras. Está entendendo? Mas na verdade, o que está acontecendo hoje é o que aconteceu com Jesus. Os sacerdotes eram semelhantes aos togados, eles vestiam umas roupas diferenciadas, deveria ter uns 200 para levantar, para pôr em cima deles. Eles adoravam ser adorado. Os escribas, doutores da lei, eram os togados daquela época. Jesus disse para esse togado daquela época, o de hoje eu não sei, só Jesus pode falar: vocês são um sepulcro caiado, vocês têm aparência de justiça, vocês têm aparência de verdade, vocês têm aparência de amor, vocês têm aparência de pureza, mas vocês são um sepulcro caiado. Vocês fedem hipocrisia, falsidade, mentira. Vocês são corruptos, mentirosos, vendedores de sentença. Foi o que Jesus disse para eles. É duro esse discurso, irmão Nelson, mas é a palavra. Aí Jesus olhou para eles e falou assim: raça de víbora. Jesus chamou eles de raça de víbora. Gente fina, viu, Aldineide? É tudo gente fina. Gente que comia lagosta, caviar. Não era da família de José, que morava lá no bairro simples. O pai dele era um simples carpinteiro, que tinha que suar para comer o pão nosso de cada dia. Mas os que comia caviar, os togados, escribas togados daquela época, Jesus falou: olha, vocês fecham a porta para o reino dos céus, e nem vocês deixam as pessoas entrar, e nem vocês entram. Eles faziam com que as pessoas, eles incentivavam as pessoas a viver no pecado. Eles incentivavam as pessoas a viver no crime, porque eles eram criminoso. Corrupto é criminoso. Então não tinha salvação para o mundo naquela época. Se os sacerdotes
os escribas, os doutores da lei estavam corrompidos, quem ia salvar o mundo? Um que não tinha aparência, sem formosura, um homem simples, nascido de uma virgem, chamado Maria, e seu pai José, carpinteiro, não era escriba, era simples, homem simples, mas foi escolhido por Deus para marcar a nossa geração, um homem temente a Deus, e nasceu Jesus, pelo Espírito Santo, que hoje está aqui. É Ele que tem que ser adorado. Brasileiros e brasileiras, meus amigos de toda a América Latina, América do Norte, Europa e Ásia, somente há um Salvador que devemos adorar, chama Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo pode levantar homens justos para governar as nações, as províncias. Somente Ele pode salvar o mundo. Então nós não podemos pregar outro Deus a não ser aquele que um dia se fez carne, foi crucificado, e ao terceiro dia o Pai o ressuscitou, e Ele está vivo. Que eu posso dizer para mim, para você e para nós todos: arrependei-vos, somente isto. Arrependei-vos dos vossos pecados, arrependei-vos das vossas hipocrisias, arrependei-vos da vida de fachada, arrancai as máscaras e viver uma vida autêntica, se arrependendo dos seus pecados todos os dias, porque este é o Evangelho. Sem arrependimento não há remissão de pecados. Se você quer cura, arrependa dos seus pecados. Você quer um emprego, arrependa dos teus pecados. Se o Evangelho que tem que ser pregado hoje, eu estava de madrugada orando, lendo a Bíblia, e eu parei e atentei por esta palavra. A pregação era: arrependei-vos, arrependei-vos e convertei-vos, para que venha o refrigério sobre a vossa alma. Arrependei-vos e convertei-vos. Este é o Evangelho. Sem arrependimento não há avivamento. Sem arrependimento não há transformação em uma nação. Fique de pé, igreja. Cadê a diaconisa? Quero ouvir a voz da diaconisa, da pastora, do pastor, do cantor, do pregador. Vamos lá. Quando o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Esta é a palavra para todo mundo. Arrependimento, conversão, para que haja transformação. Arrependimento, conversão, para que haja transformação. Ori calamassuri campa lamanaias, ori línguas, herribianda lamassuri canta lamanaias. Sem arrependimento não há remissão de pecados, e o pecado gera doença, o pecado gera pobreza, o pecado gera morte, o pecado é a desgraça que destrói o homem, porque está escrito que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Este é o Evangelho. Arrependei-vos e convertei-vos, para que venha o refrigério sobre a vossa alma. Você quer mudar sua filha? Quer mudar seu filho? Você tem que mudar você. É você que tem que se arrepender dos seus pecados.
Oh, Ramassuri canta Lamanaias. Continua com os olhos fechados, orando em línguas. As pessoas não querem se arrepender dos seus pecados. Elas conseguem enxergar o pecado do seu próximo. Elas conseguem falar do pecado do seu próximo, mas ela não consegue olhar para si mesmo e ver os seus pecados. E quando ela fica olhando para o pecado do próximo, a vida dela vai em decadência, a sua família vai em decadência, os seus filhos vão em decadência. Eles passam somente a falar de prosperidade, mas na vida delas não tem prosperidade, porque sem arrependimento não tem prosperidade. Pode ter positivismo, pode ter o que quiser, pode ter filosofia, pode ter treinamento, pode ter tudo o que você imagina. Sem arrependermos dos nossos pecados, sem nós sermos purificados pelo sangue do Cordeiro, sem nós andarmos em novidade de vida, não tem prosperidade. E a prosperidade é esta: que você creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele morreu no teu lugar, Ele ressuscitou para te dar a ressurreição, para perdoar os teus pecados, para que você tenha a vida eterna. Se arrepende dos teus pecados, pecados ocultos na tua vida. Quantas pessoas têm pecados ocultos? Quantas mulheres têm pecados ocultos? Quantos homens têm pecados ocultos, não confessados? Não confessados, e ele não sabe porque a vida dele está errada, não sabe porque a vida dela está errada. Quantos abortos, quantos crimes, quantos roubos, quanta iniquidade, quanta coisa errada, e não se arrepende dos seus pecados. E eles ainda se levantam na internet para gritar por justiça, por moralidade, por honestidade, por coisas justas, mas na verdade são sepulcros caiados, são adornados por fora, bonitos por fora, aparente de pessoa do bem, mas verdadeiros filhos do cão. Mas nesta manhã a palavra veio no teu coração: arrependei-vos e convertei-vos, para que venha o refrigério sobre a vossa alma. Diga: eu me arrependo todos os dias dos meus pecados. Eu preciso de lavar os meus pés todos os dias da minha vida. Todos os dias eu tenho que olhar para Jesus e reconhecer que estou de pé pela sua graça, não por mim mesmo, não pelo meu poder, mas pelo poder de Deus, para que a humildade de Jesus reine em meu coração, para que cada dia eu venha me humilhar a si mesmo, assim como Jesus humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Que o espírito da humildade entre em meu coração, para que a arrogância, a soberba não me embriague. Eu quero ser nova criatura, eu quero andar em vitória, em novidade de vida, todos os dias. Eu quero ter uma única personalidade, eu quero ser filho de Deus, autêntico, para que o nome de Deus seja glorificado na minha vida e na minha geração, porque está escrito que o justo viverá da fé. Eu sou justo porque Ele me justifica, e eu creio que tudo que eu coloco as minhas mãos prospera. Eu coloco as minhas mãos sobre todos os enfermos, e esta palavra prospera, cura. Esta palavra cura. Eu coloco as minhas mãos sobre todas essas pessoas que estão pedindo perdão dos seus pecados, e esta palavra prospera esta pessoa, libertando ela do pecado, transformando a sua vida. Eu estendo as minhas mãos sobre a bandeira do Brasil, e ela prospera
porque está escrito: tudo que eu coloco as minhas mãos prospera. Nós prosperamos a nossa nação com a prosperidade de Deus, porque está escrito: tudo que ligares na terra será ligado no céu. E nós ligamos a prosperidade da palavra em nossa nação, Brasil, em nome de Jesus. Graça e paz. Cumprimente seu irmão com graça e paz.